Vamos para a quase análise 77 de Saint Seiya Ômega. Não precisamos enrolar, então bora pro vídeo. O episódio começa com Subaru, Haruto e Eden dando uma surra em palazitos de quarta classe. Quando Subaru começa a se achar, uma flecha disparada em sua direção sem que ele percebesse. Mas felizmente, Yoga intercepta a flecha e ainda dá uma lição de moral no garoto, dizendo pra ele ser sempre frio no campo de batalha. Assim como Shun, Yoga diz que ficará para trás lutando contra os palazitos sozinho, só que sem a desculpa de ter a corrente que o dá vantagem. Mas você vai ficar bem sozinho? Vai servir para eu me aquecer. Nossa! Metida ela! Egaion começa a filosofar sobre os seres humanos e blá blá blá, ninguém quer saber. E Tokusada, o ex-cavaleiro de ouro, já se acha todo falando que não recebe ordens e que graças a aquela pessoa, ele recebeu uma nova força. Claro que vamos utilizar a palavra aquela pessoa em vez de falar logo o nome, afinal, é uma forma super sutil de esconder a identidade de alguém. E quando ele se refere que recebeu uma nova força, provavelmente ele tá se referindo a Chronotector, ou seja, ele tá cometendo o mesmo erro de antes, depender de uma armadura. Esse não aprende mesmo. Sou uma existência próxima de Deus. Escutar os pedidos de seres frágeis iguais a vocês também é uma das minhas obrigações. Existência próxima de Deus? Muito ousadia falar isso no mesmo universo que existiu Shaka. Uma porta? Será que a gente deve abrir? Não, Subaru. Na única passagem à frente de vocês, não. Vocês não devem abrir a única passagem. Voltem todo o caminho e comecem a chorar em posição fetal. Haruto reconhece o Cosmo atrás daquela porta, e eles entram numa sala cheia de relógios, quando finalmente ele se revela. Sabia que era você, Tokusada. Espera, esse cara aí é o Tokusada? O Cavaleiro de Ouro de Aquário? É isso que eu entendi? Subaru, ninguém chamou ele de Cavaleiro de Ouro de Aquário em momento nenhum, fi. É possível que Subaru, de alguma forma anteriormente, tenha obtido a informação sobre os Cavaleiros de Ouro anteriores? Sim. E realmente Tokusada por um momento era o Cavaleiro de Ouro de Aquário. Mas a fala aqui remete que alguém disse isso naquele momento. Oxi! O Tokusada nega ser um Cavaleiro de Ouro. Agora, ele é um palazito de segunda classe, Tokusada, o Relógio da Morte. Contemplem o brilho da minha Chronotector. Bem melhor que uma armadura. Essa fala dele me remete a duas coisas. A primeira é que, por ele mencionar brilho, isso me faz crer que as Chronotectors funcionam igual as armaduras do exército de Atena, que, pra quem não sabe, as armaduras dos cavaleiros não são pintadas, por assim dizer. Todas as cores que aparecem nelas são um brilho emanado por elas. Logo, as Chronotectors, em tese, emitiriam um brilho que dariam as suas cores. Já essa fala do Tokusada que a Chronotector ser melhor que uma armadura de ouro é estranha. Isso porque em uma luta mais pra frente na história, vai ser comprovado que as armaduras de ouro são mais resistentes que as Chronotectors de segunda classe. Apesar disso ser anteriormente comprovado também quando Kiki destrói facilmente uma. Contudo, ele pode se referir ao poder temporal que essa armadura pode lhe conferir. Tokusada e Haruto ficam num lenga-lenga de Haruto odiar o Tokusada por matar o seu irmão, mas Haruto diz que não busca mais vingança e ele só luta pelas pessoas da Terra e blá 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 blá. Mas agora, Tokusada puro da vida é que odeia o Haruto por sua derrota humilhante. Tokusada usa sua técnica Divisor do Tempo, apesar de eu não entender exatamente o que essa técnica faz. O Haruto só fica gritando de dor, e depois ele eleva o Cosmo pra quebrar essa técnica. Afinal, o que ela fazia exatamente? Paralisava? Limitava os movimentos ou coisa do tipo? Ah, também é revelado que o controle temporal do Tokusada é maior que de todos os outros palazitos, o que em teoria não é verdade, já que os 4 grandes generais palazitos possuem um domínio maior, só que isso é revelado mais pra frente. Haruto diz que a técnica de Tokusada não funciona nele porque ele despertou o 7º sentido, sendo que essa coisa de despertar o 7º sentido dar vantagem pra ele não tinha sido mencionado até agora. E Haruto, você já apanhou tanto, né? Tokusada diz que conseguiu uma técnica muito poderosa graças à sua Chronotector, o Tempo Imortal. Haruto tenta atacá-lo, mas o golpe não surte efeito, com Tokusada golpeando. É incrível. Mesmo sendo o meu próprio poder, não posso deixar de admirá-lo.
Ué, querido, ainda agora você disse que é um poder dado pela armadura, e antes você nem podia executar essa técnica. O Palazito de segunda classe explica que a destruição nada mais é do que mover os átomos e modificá-los. No caso, sua técnica é parar o tempo. Ele impede o movimento dos átomos, o tornando imortal. Subaru tenta atacar, mas não funciona. Já Eden cria uma onda de ataques, pois se para Tokusada atacar, ele precisa liberar a sua técnica. Porém, Tokusada consegue se mover mesmo com o tempo parado. Se sou capaz de controlar o tempo completamente, qual seria a minha dificuldade em me mover mesmo com ele paralisado? Simples, porque isso não faz o menor sentido. Se você para o tempo, você para o tempo. Se você parar o tempo e se mover, logo você não parou o tempo. Criaram uma técnica que torna o cara imortal, mas que serve só pra isso? Sendo que ignora a própria premissa de paralisação do tempo? Se ele pode fazer tudo, falar, piscar e se mover, e atacar ao mesmo tempo, qual é o sentido, meu pai? Tokusada usa seu golpe Domínio do Tempo, que de novo não entendi o efeito. Ele joga o inimigo pra longe? Mudando a cena pra Palas, ela diz que acha as armaduras de ouro lindas e pergunta a Titã se eles possuíam uma coisa parecida. Hyperion aparece dizendo que sim, eles possuem uma armadura equivalente às armaduras de ouro. E isso por algum motivo não poderia ser mostrado pra Palas. Pelo menos parece que Titã queria evitar isso, e Hyperion diz que não terá volta, seja lá o que for. Haruto pergunta por que Tokusada se tornou servo de Palas, algo que ele nega. Na verdade, ele é o começo de toda aquela guerra. Quando ele foi derrotado nas 12 casas, ele ficou preso numa dimensão alternativa, onde presente, passado e futuro se misturavam. E lá, ele conheceu uma certa pessoa que dominou as dimensões e o tempo. Quando ele se deu conta, seu corpo estava curado e trajando a Chronotector. Quando Tokusada iria finalizar o Haruto, Subaru começa a elevar o seu cosmo e dar uma lição de moral no Palazito. De algum jeito, ele consegue atingir o Tokusada, que em tese não poderia ser ferido. Antes da luta prosseguir, Yoga congela o braço de Tokusada. Subaru, gostei muito das suas palavras agora. Você está certo, mas ficou um pouco empolgado demais. Precisa se manter calmo no campo de batalha. Yoga, o Subaru não é um cavaleiro que domina o ar congelado. Essa lição repetida tá chata. Tokusada ataca Yoga, porém Yoga não sente nada, pois mesmo não parando o tempo, ele podia deter o movimento atômico. Yoga lança o pó de diamante, que não funciona, e os dois ficam medindo seus poderes, com Yoga lançando o trovão Aurora, congelando o cetro de Tokusada. Acontece que todo movimento se detém no Zero Absoluto, mas aquilo não era suficiente. Mesmo o Zero Absoluto não poderia congelar o domínio do tempo de Tokusada. Tokusada fala mal da armadura de Aquário, e agora ferrou. Agora atacou a honra do Yoga. Não, Yoga! Subaru, eu já lhe disse. Sempre mantenha calma. Bora seguir o próprio conselho, Yoga. Tokusada, você é o inimigo mais tolo e mais fraco que eu já enfrentei até hoje. Yoga eleva seu cosmo com a figura da armadura de Aquário aparecendo atrás dele. Yoga usa sua execução Aurora não apenas com um Zero Absoluto, mas com um ar frio que supera o Zero Absoluto. O quê? Se você é mesmo eterno, então basta congelá-lo vivo! Ficará assim por toda a eternidade! Isso é impossível! Agora, realmente será eterno, dentro do meu esquife de gelo, Tokusada. Eu acho que exagerei um pouco. Debochado ele! Devo dizer que teve tanta coisa sem sentido que dói. Parar o tempo seria parar o movimento atômico, mas aqui duas técnicas existem, o parar o tempo normal e congelar o tempo. Só que ambos utilizam o mesmo princípio de deter a atividade atômica, o que cria aquilo. Como as duas coisas podem coexistir? Outra coisa, não existe desculpa nenhuma pro Yoga não ter virado Cavaleiro de Aquário, já que a armadura estava vaga, e Yoga tinha um poder suficiente para tal. Seria uma luta bem mais emblemática se Yoga vestisse essa armadura de ouro. Botam a bendita aparecendo atrás dele simbolicamente, mas não dão a vestimenta pro coitado? E é mesmo. No primeiro episódio da segunda temporada, a armadura de Aquário apareceu junto das outras armaduras quando Kiki estava prestando homenagens. O que não faz sentido, já que Tokusada estava preso naquela dimensão alternativa. Então, o que houve? A armadura se teleportou de volta? Tantas perguntas. Mudando a cena, os 4 generais mostram suas Chronotectors, que possuem o poder de 3 armaduras de ouro. A Graviton Tector, Photon Tector, Destruction Tector e Genesis Tector.
E tirando dos outros, eu acho hilário Palas não saber da existência dessas armaduras, já que anteriormente Titã já apareceu trajando ela pra justamente a proteger. Mas enfim, continua no próximo episódio. Você poderia me trazer o fone de ouvido? Evite perder a calma. Não, eu não tô levantando minha voz. Precisa se manter calmo no campo de batalha. Eu tô calmo, eu só quero fone de ouvido. Eu já lhe disse, sempre mantenha calma. Eu tô calmo! Então é isso, guerreiros, espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar aquele like gostoso, me seguir aqui no canal. E é isso, eu vou ficando por aqui, até a próxima. Valeu!